Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 12. E eu quero ler dos versos de 3 a 8. Romanos 12, os versos de 3 a 8. Se você já achou na sua Bíblia, coloque a sua mão aí, vamos orar a Deus e pedir a bênção dele para esse momento. Pai, nós invocamos o teu nome e consagramos a ti mais uma vez esse ambiente, as nossas mentes e corações, e nos submetemos à tua palavra e ao teu Espírito Santo que nos guia a tua verdade. Dá-nos uma experiência contigo nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Romanos capítulo 12, começo a ler no versículo 3, palavras do apóstolo Paulo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros membros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Hoje eu quero chamar a sua atenção para as rotinas devocionais, os rituais devocionais ou as disciplinas espirituais. Entendo por disciplina espiritual aquela sua atividade cotidiana e rotineira, através da qual você dedica a atenção exclusiva a Deus. Que é verdade que nós estamos o tempo todo na presença de Deus, vivemos na presença de Deus, podemos invocá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que Deus olha o coração, que não importa se é no Monte Gerizim, se é no Templo de Jerusalém, se é no sofá da sua casa, se é no auditório da sua igreja, se é na rua, na fila do ônibus, no metrô, não importa o local, importa sim que você invoque a Deus em espírito e em verdade. Todo dia, toda hora, em todo lugar, a respeito de tudo, nós estamos na presença de Deus. Mas também é verdade que não estamos o tempo todo conscientes da presença de Deus. Não estamos o tempo todo experimentando ou percebendo a presença de Deus. Não estamos o tempo todo focando a nossa atenção em Deus e dando a Ele atenção exclusiva. Não separamos, não é possível vivermos o tempo todo prestando atenção em Deus. Mas é necessário que estejamos, então, separando espaços da nossa vida, da nossa agenda, do nosso tempo, da nossa mente, do nosso coração, para uma dedicação de atenção exclusiva a Deus, e é isso que eu estou chamando de ritual devocional, disciplina espiritual. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu me lembro quando eu era pequeno, que no café da manhã, a minha avó me ensinava a tirar um versículo da caixinha de promessas. Estava sempre à mesa, no café da manhã nós tirávamos um versículo, líamos,
fazíamos a oração, agradecendo a Deus pelo pão, consagrando a Deus o nosso dia. Eu me lembro de quantas vezes ter visto minha avó ajoelhar-se ao pé da minha cama e orar por mim. Me lembro de quantos versículos decorei, porque fui ensinado assim na escola bíblica dominical, e de como isso fez muita diferença na minha vida. E à medida em que eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, descobrindo e aprendendo outras tantas disciplinas espirituais ou rituais devocionais. Por exemplo, as minhas corridas matinais são rituais devocionais. Quando eu saio para correr no parque, saio para correr na rua, quando saio para correr em algum lugar, eu aprendi com o rabino Abraham Joshua Heschel que o Shabat é uma catedral no tempo. O Shabat é uma catedral no tempo. E eu aprendi isso. De vez em quando entro num Shabat. Antes de uma reunião, no meio do trânsito, é como se eu pulasse para dentro de um Shabat. Construísse uma catedral ali, naquele momento, naquela circunstância. E uma disciplina que me é muito cara ao coração é que as minhas pistas de corridas são catedrais. É como se eu trouxesse a minha corrida para dentro de um Shabat. E ali cultivo também uma outra disciplina espiritual, uma das mais preciosas, que é a amizade espiritual. Há mais de 15 anos eu corro com um amigo, pastor Ricardo Gondim. Nós conversamos, nós confessamos os nossos pecados, nós falamos dos nossos medos, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas ansiedades. Nós pregamos um sermão um para o outro. Amanhã de manhã, provavelmente, eu vou correr, eu vou perguntar ao Ricardo o que você falou na Bethesda ontem, ele vai falar para mim o que você falou na IBAB ontem. Ou às vezes eu falo, tenho que pregar sobre tal coisa, o que você acha? E a gente vai conversando, e a gente vai falando, e vai abrindo a alma e o coração, e a gente vai se aconselhando. A mesa com amigos espirituais é um espaço absolutamente sagrado. Eu não tomo decisões na minha vida sem compartilhar com os meus amigos espirituais. Amigos espirituais você conta nos dedos de uma mão. Se você tem mais do que 5, tem muito, pode cortar. Tem mais do que 5, tem muito. Se você não tem, está faltando um bem preciosíssimo na sua vida. Os seus amigos, as suas amigas espirituais. Pessoas que amam você, que conhecem você, sabem da sua família, sabem da sua história. E você vai abrir o coração com essas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, quando nós começamos o nosso ministério aqui na IBAB, eu e a Silvia. Houve um período muito difícil em que alguns irmãos da igreja resolveram falar mal de mim. Eles não tem motivo para falar mal de mim, mas tem um pessoal que acha que tem. Então, eles acharam os motivos. E eu fiz o que faço até hoje, quando necessário. Eu fui procurar o meu mentor espiritual, o meu pastor, o meu discipulador, e falei, Douglas, as pessoas na igreja começaram a falar mal de mim, fazer críticas contundentes, duras, pesadas a mim, ao meu ministério. O que eu faço? E o Douglas era, porque ainda está vivo, ele é daqueles camaradas que tem um olho que olha para um lado, outro para o outro, sabe como? E você nunca sabe se ele está olhando para você, se ele não está, se fica numa situação delicada, se ele está prestando atenção, se ele não está. Ele ficou me olhando, ou não sei se ele ficou me desviando, mas ele ficou ali prestando atenção. Eu falei, depois que eu acabei de falar, como era do feitio do Douglas, ele simplesmente abriu a Bíblia no Salmo 141 e leu para mim, fira-me o justo, isso será como um óleo de unção a escorrer sobre a minha cabeça. E o Douglas disse assim, meu filho, preste atenção, se essas pessoas que estão criticando você, que estão falando das suas dificuldades, que estão apontando as suas falhas, que estão oferecendo alternativas de caminhos ao que você está fazendo, se não são pessoas justas que Deus está querendo usar para lapidar a sua vida, aperfeiçoar você. Isso é uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual que eu tenho é escrever carta. Eu escrevo cartas para os outros. Aí deleto depois, eu dificilmente mando.
Porque as cartas que eu escrevo, assim, geralmente são cartas provocadas por uma fala atravessada. Quando alguém, por exemplo, manda um e-mail atravessado para mim, eu respondo no ato. Solto todo o meu fígado, a minha espiritualidade adâmica. Falo tudo, tudinho. Aí depois deleto e escrevo: meu irmão, Deus te abençoe. Mas é uma disciplina espiritual. Quando eu tenho que tomar decisões, eu converso com os meus amigos, aí eu mando uma carta para mim mesmo. Mando uma carta para mim mesmo. Aí leio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes demoro 15 dias para ler uma carta. Nos dias de hoje, por exemplo, 15 dias para tomar uma decisão é uma eternidade. Assim, o pessoal, é tudo que é rápido. O sujeito manda um e-mail de manhã, à tarde você não respondeu, ele já está te dando bronca, já está cobrando. Mas eu mando carta para mim e também tem uma outra coisa que eu faço, assim, vou confessar para vocês, eu falo sozinho. Falo comigo mesmo. Mas eu sei que você fala também com você. Você fala sozinho. Se não fala, você devia falar. É uma coisa muito boa falar sozinho. Quem me ensinou isso foi o salmista. Salmo 42. O Salmo 42, o salmista diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele faz uma sessão espírita com ele mesmo. Ele invoca o espírito dele. Ele invoca o espírito dele e fala com o espírito dele. Ele fala: por que você está abatido? Por que você está chateado? O que está acontecendo? Por que você está assim? Que sentimento é esse que está no seu coração? Que vontade é essa? Você não é assim. Contenha-se. Então eu queria hoje à noite estimular você a amanhã de manhã você se olhar no espelho e falar com você mesmo. 3 coisas você vai falar para você mesmo. É verdade. Não é neurolinguística. Não é autoajuda. Não estou falando para você colocar papelzinho amarelo na sua geladeira dizendo: eu posso, eu consigo, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dando uma sugestão para você, de você falar com você mesmo. E de você falar para você mesmo, para você mesma, o que a palavra de Deus diz para você. Acho que a gente precisa ser lembrado da palavra de Deus e quem sabe, nós mesmos podemos funcionar como essa voz que lembra para a nossa própria consciência. Porque sabe, quando eu falo comigo mesmo, às vezes eu não sei se eu estou falando comigo mesmo ou se é Deus que está falando comigo. E eu quero mais uma vez lembrar para você, Dallas Willard, a principal maneira como Deus fala conosco é através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Por isso que Provérbios 20, 27 diz assim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala com você na sua consciência. Deus se pronuncia para você, de dentro de você, na sua consciência. O Espírito de Deus fala. Então, de quando em vez, eu não sei se eu estou falando comigo mesmo, ou se é Deus falando comigo, mas eu sei que de quando em vez eu começo a falar comigo mesmo, o meu estado de espírito muda, o meu ânimo muda, eu tenho percepções, eu tenho insights, eu tenho discernimentos, a minha vontade muda, os meus compromissos mudam, os meus valores mudam, eu sou corrigido, eu sou disciplinado, sou educado, sou consolado. Quando paro diante de Deus, por exemplo, para ficar em silêncio, o silêncio é uma coisa preciosíssima da nossa disciplina e da nossa caminhada espiritual. Silêncio.
Sentar no sofá da sua casa, quando a sua casa estiver vazia, ficar em silêncio. Não liga a televisão, não liga a rádio, não liga o som, não liga o iPhone, não nada, nada, nada. Não pega um livro, não pega uma revista, nada. Você fica sentado no sofá da sua casa. E fala assim, fala, Senhor, fala. Eu tenho isso, por exemplo, com meu amigo Ariovaldo. Ele não é meu oráculo, mas é um dos meus pastores. Eu de vez em quando ligo para o Ari e falo, Ari, preciso almoçar com você. Aí a gente vai almoçar e ele fala, o que foi? O que você precisa? Eu falei, nada, vai falando aí. Aí o Ari começa a falar. Aí ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver, mas de vez em quando ele vem, pá, aquela uma que eu estava precisando, eu falo, é isso. E numa dessas que eu estava conversando com o Ari, ele falou uma coisa que está aqui em Romanos 12. Quando eu li, eu falei, ele tirou daqui. Ele falou assim, você sabe, né, Ed, a coisa mais óbvia é que humildade não é a negação da virtude. Eu falei, claro, Ari, isso é trivial. A humildade não é a negação da virtude. Isso mesmo. Aí fiquei quieto, né? O que vem? Ele falou assim, a humildade é quando você afirma a virtude, mas reconhece que você recebeu de Deus. Olha isso. Isso aí que é humildade. Humildade não é a pessoa, humilde não é a pessoa que quando você diz assim, você é inteligente, a pessoa diz, não. Nossa, você está linda hoje. Não, são seus olhos. Puxa, olha, parabéns pelo seu trabalho. Falei, não, foi sorte. Não, isso não é humildade. A humildade que a Bíblia ensina para nós é dizer assim, você é inteligente, sou mesmo, sou inteligente. Você tem um talento musical extraordinário. Tenho sim, acima da média. De vez em quando eu venho aqui na IBAB, eu sento, eu escuto os caras tocando, dói. De vez em quando eu sento aqui, eu vejo, esses caras são, Deus deu talento para eles. Aí eu levanto, vou lá e falo, Deus abençoou a sua vida com talento extraordinário. Aí a pessoa diz assim, é verdade, Deus me deu talento mesmo. Ou você vai chegar pro Phelps e falar assim, você nada rápido, hein, cara? Não, que nada. Ele tem que dizer, nado sim, eu nado muito rápido. Deus me deu talento, Deus me deu inteligência, Deus me deu senso de justiça, Deus me deu raciocínio lógico, Deus me deu noção de espaço, Deus me deu percepção estética. O que Deus te deu? Assuma que Deus te deu, mas diga, foi Deus que me deu. Então amanhã você vai ficar na frente do espelho, vai olhar para você de manhã antes de sair de casa e falar assim, Deus abençoou você muito. Queria estar lá para ver você amanhã. Vou pôr uma câmera escondida lá no seu banheiro. Você fica na frente do espelho e fala, Deus abençoou você muito. Muito. Deus derramou graça na sua vida. Porque derramou mesmo. Deus te deu talentos, Deus te deu saúde, Deus te deu oportunidade de trabalho, Deus te deu oportunidade de estudar, Deus te deu um pão sobre a sua mesa, Deus te deu roupa para vestir, te deu casa para morar. Deus te deu uma comunidade, Deus te deu a oportunidade de conhecer o Evangelho. Você sabe ler, sabe escrever, você tem força para trabalhar, você tem inteligência, você tem virtude, você tem sensibilidade ética, você tem um coração íntegro, você realmente busca fazer a vontade de Deus e viver de maneira digna, você realmente quer conhecer a Deus. Você realmente está numa peregrinação e numa caminhada espiritual. Tudo isso é bênção de Deus. Deus te deu amigos. Deus te deu amigas. Tudo isso é bênção de Deus. Então amanhã você olha para você no espelho e fala, Deus te abençoou muito. Aí depois você coloca uma vírgula e diz assim, então para com essa ladainha de se sentir vítima. Para de reclamar, para de resmungar. Para de murmurar, para de encontrar desculpa, para de procrastinar, para de fingir que não está vendo. Deus te abençoou. Então para
Tira essa roupa de vítima. E olhe para você e diga assim: Deus te abençoou. Aí depois você coloca outra vírgula e diz assim: mas não vai ficar se achando. Se foi Deus quem te deu e quem te abençoou, não há razão para você ter orgulho. Não há razão para você ser vaidoso. Não há razão para você julgar os outros. Não há razão para você se sentir melhor do que ninguém. Porque se é verdade que se Deus te abençoou, não há razão para você se sentir pior do que ninguém, menos do que ninguém. Se foi Deus quem te deu o que você tem, também não há razão para você se sentir melhor e mais do que ninguém. Então isso é uma coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, versículo 3. Humildade. Cada um pense de si de maneira equilibrada. Não pense mais do que convém pensar, mas também não negligencie a graça que lhe foi dada. Que tristeza é isso, quando as pessoas desprezam a graça de Deus nas suas vidas. Não conseguem enxergar os frutos da graça de Deus em suas vidas. Não têm espírito de gratidão, não conseguem enxergar nada de belo, nem em si mesmos, nem nas outras pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, fique diante do espelho amanhã e diga: Deus abençoou você. Não há motivo para você ficar com essa cara de vítima e não há razão alguma para você ter essa vaidade e esse orgulho todo que você tem. Seja humilde, reconheça, não negue a virtude que Deus lhe deu. E reconheça que foi Ele que deu. Então amanhã de manhã você olha lá para você e diz: Deus te abençoou muito. Mas você vai dizer uma segunda coisa. Você vai dizer assim: Deus te abençoou muito, mas Ele não te deu tudo. Não te deu tudo. Deus te abençoou muito, mas Ele não te fez autossuficiente. Deus te abençoou muito, mas você não é independente de ninguém. Você precisa de todo mundo que está em volta de você. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Assim como Deus me abençoou muito, e eu sei que Ele me abençoou, eu sei que Ele abençoou você também. E bobo sou eu, se não bebo na fonte de Deus da sua vida. Se não sou abençoado por você com a bênção que Deus lhe deu. Se não me abro para receber o que você tem para me dar. Não há motivo para vergonha, para orgulho. Por que você não pede ajuda? Deus abençoou você muito, mas não abençoou com tudo, não. Então você precisa de outras pessoas. Coisa patética é quando vê uma mulher... Eu não gosto dessas coisas. Você vem falar comigo assim, já está sabendo que eu não gosto. Eu fico com uma tentação. Você fica me empurrando para pecar. A mulher que vem para mim e diz assim: pastor, fala com meu marido, mas não fala para ele que eu falei com o senhor, não. Ah, já começa a me dar um comichão. De eu ir falar com o cara e falar: rapaz, tua mulher veio reclamar de tu para mim. O que está acontecendo na tua casa, no teu casamento? O que está acontecendo lá? Você não está vendo que a tua mulher está infeliz? Fica mandando recado. Eu fico com essa vontade. Mas eu entendo as mulheres. Porque a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente não quer mostrar as fraquezas, a gente tem medo da rejeição, a gente é hipócrita mesmo. A gente finge que está tudo bem. E Deus distribuiu os seus dons, os seus recursos, Deus distribuiu conhecimento, Deus distribuiu experiência, Deus distribuiu sabedoria. Está tudo à nossa volta.
tem ali no hospital, tem um terapeuta ali na esquina, tem um curso de atualização e capacitação ali do outro lado da rua, mas a gente fica ali, na mesma toadinha, vivendo do mesmo jeitinho. Por quê? Porque não quer admitir que a gente tem falta, que a gente precisa ser corrigido, que a gente precisa ser aperfeiçoado, que a gente precisa ser disciplinado, que a gente não sabe tudo e que a gente não tem todos os recursos. É mais fácil quando a questão é técnica. A questão é mais ou menos assim, técnica ou explicitamente física. Uma fratura exposta. Aí você vai no hospital. Mas uma depressão assim que se arrasta. Aí você acha que é na oração. Não é não. Não é não. Não é não. Quando, por exemplo, assim, você começa a não enxergar direito, aí você vai no oftalmologista. Mas quando, por exemplo, você está viciado em pornografia, aí é tarde para ficar só na oraçãozinha no quarto, viu? Quando você tem assim um hábito de mentir descaradamente, você já tem fama de mentiroso, na sua família todo mundo fala que você mente. Não adianta só você ficar atendendo o apelo no domingo. Você tem que procurar ajuda. Quando você caiu num cativeiro emocional, e você se relaciona com uma pessoa que abusa de você, bate em você, depois chora pedindo perdão. Já é a 18ª vez que ela chora pedindo perdão. Não adianta só a oraçãozinha no quarto não, filha. Ou filho, né? Porque tem mulher que eu vou te falar. Tem que pedir ajuda. Tem que acionar o corpo. Tem que ir para a comunidade. Tem que ir para a riqueza que Deus distribuiu no mundo. Você tem que admitir, eu não consigo sair disso sozinho. Eu não consigo sair disso sozinha. Aliás, sobre essa questão de violência doméstica, abuso infantil, a coisa está cada vez mais grave. Eu lembro um dia que acabou aqui a nossa celebração, aí uma moça falou assim para mim, pastor, eu estou com um casamento marcado, mas o meu noivo é um pouco violento. Assim, ele bate em você, né? Ela falou, o senhor acha que Deus pode curar o meu noivo disso? Aí eu falei para ela assim, eu acho não, minha filha, eu tenho certeza que Deus pode. Só não sei se ele vai. Mas que ele pode, eu tenho certeza. E o senhor acha que eu devo casar com ele ou não? Aí. Eu vou dizer para você o que eu respondi. Na hora foi o que me ocorreu. Eu falei, minha filha, você deve casar com ele se você estiver disposta a apanhar o resto da vida. Porque se ele parar de bater em você em algum momento, é lucro. Mas se ele não parar de bater, você já casou comprometido a apanhar o resto da vida. Não vai ter decepção. Você entende que tem algumas coisas que pegam na gente e que se a gente não tiver ajuda de fora, dificilmente a gente sai. Você envolve a sua vida, ou a sua vida é envolvida por alguns cativeiros, que só com gente de fora, que diz aqui a palavra de Deus, olha, nós somos membros de um corpo, e no corpo há uma diversidade de dons. Você pode ter muito, e eu sei que você tem, mas você não tem tudo. Pelo amor de Deus, busque ajuda. Busque ajuda, não tenha vergonha, não tenha orgulho. Se você pedir ajuda para alguém e esse alguém julgar você, não é a pessoa certa para ajudar você.
Se você pedir ajuda para alguém, e esse alguém fizer uma carinha de espanto, assim, não é a pessoa certa. Mas busque ajuda. Deus abençoou o corpo. E você vive no corpo, não desperdice a riqueza que existe no corpo de Cristo. Diz o apóstolo Paulo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, mas formamos um só corpo. Na verdade, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Para você procurar alguém e falar assim: eu vim pedir a ajuda de Cristo. E eu vim pedir que você reparta comigo aquilo que Cristo te deu. Porque aquilo que Cristo te deu vai abençoar a minha vida. Então eu vim pedir a ajuda de Cristo e vim pedir para você: você pode me abençoar? Então amanhã, quero que você olhe no espelho de manhã e diga assim para você: Deus te abençoou muito. Pare de ser vítima. Não seja vaidoso, nem vaidosa, nem orgulhoso, nem orgulhosa. E lembre-se, Deus te abençoou muito. Mas não te abençoou com tudo que você precisa para uma vida digna, inteira, abundante. Ele colocou você num corpo e tem pessoas que te amam e que vão te ajudar. Agora, a terceira coisa que o Paulo diz aí no capítulo 12 de Romanos, os versículos de 6 a 8, você tem que dizer para você amanhã, quando você estiver diante do espelho, é o seguinte: bom, Deus te abençoou muito, então o que é que você vai fazer com tudo que Deus te deu para você abençoar o maior número possível de pessoas? Como é que você está repartindo tudo que Deus lhe deu? Você faz o quê? Você profetiza, você contribui, você anima. O que você faz? Porque alguma coisa boa você tem que fazer. Não é possível. Você sabe. Tem coisas que você sabe fazer. E eu queria aqui abrir o seu horizonte e lembrar que nós estamos no capítulo 12 de Romanos, em que o Paulo disse assim: olha, então consagrem a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e essa é a adoração legítima. O que nós aprendemos em Romanos 12, 1 e 2, se você estava aqui, é que a nossa vida de consagração a Deus, ela é uma vida motivada de dentro para fora. É a compaixão, o amor de Deus que causa um impacto na nossa vida e a gente se devolve para Ele, se lança para Ele em adoração e consagração. Mas também a palavra de Deus diz assim, que a vida de consagração a Deus, ela acontece para além do espaço religioso. E mais do que isso, a vida de consagração a Deus e a nossa adoração legítima não é um sacrifício de morte, é um sacrifício vivo. Isso significa que quando o apóstolo Paulo fala de dons espirituais, e olha como eu lamento o tempo em que a minha cabeça ficou presa no paradigma religioso e eu não conseguia entender que dom espiritual, que os dons, os carismas do Espírito Santo não foram entregues apenas a nós, os cristãos, e não foram entregues apenas para nós cuidarmos das coisas da religião e da igreja. Se você profetiza, profetizar é o quê? A tradução que está aqui na minha Bíblia é: fala animado e inspirado por Deus. Se você é um bom conselheiro, uma boa conselheira, se você ensina o quê? O Paulo não está dizendo se você ensina a Bíblia, se você ensina. Se tem facilidade para ensinar os outros, ensine. Ensine inglês, francês, matemática. Ensina geografia. Ensine. Ensine as pessoas. Ensine seus filhos. Se tem facilidade para ensinar os outros, ensine. Ele não está falando para ensinar na igreja, dar aula na escola bíblica dominical. Ele está falando, você é capaz de ensinar? Ensine. Tem um estagiário que trabalha no seu andar? Ensine.
Construa esse menino, essa menina. Ensine. Transfira, reparta o que você sabe, o que Deus lhe deu. Você é capaz de animar pessoas? Se o seu dom é dar ânimo, você pode falar assim: eu sei pegar uma equipe que está derrotada e colocar para cima essa equipe. Então faça isso lá no seu trabalho. Eu chego num lugar e esse lugar está apagado, eu ilumino, eu acendo. Então faça isso na sua família, no almoço da sua família. Faça isso com seus pais. Dê ânimo. Tem gente que a gente fala assim: o fulano é o palhaço da família. Graças a Deus, tem que ter alguém para fazer a família rir, pessoal. Isso é um dom. O dom de ser esperançoso, esperançosa, de encorajar pessoas. Se você é uma pessoa que sabe animar os outros, vá no hospital. Tem gente que é bom não ir. Vai olhar para o doente e falar: nossa, você está mal, hein? Mas tem gente que a cura chega junto com essa pessoa. É dom. Toque nos outros. Abençoe as pessoas. Então amanhã você olha no espelho de manhã e fala assim: então, o que você vai fazer hoje para abençoar as pessoas em nome de Jesus e para a glória de Deus? Porque Deus te abençoou muito. Então, como é que você vai usar tudo isso que Deus te deu para abençoar pessoas? Então, eu vou terminar contando uma história que eu já contei várias vezes, mas eu gosto muito dessa história, então eu vou contar. A nossa audiência rotativa permite que eu conte essa história. É a história que uma vez eu estava no enterro de madrugada. Você sabe, enterro de madrugada é constrangedor, enterro de madrugada, porque o pessoal da solidariedade já foi embora, o biscoitinho já está no farelo, o café já está frio, já o negócio complicado. A família está naquele impasse. A gente tranca e volta de manhã ou fica aqui? Mas vamos deixar o papai sozinho aqui? Não, o papai não está mais lá, pessoal. O papai já foi. Parece que é uma traição ao morto, né? Então, é complicado. Eu sei que é complicado. Bom, eu estava lá de madrugada no enterro, e ali, o defunto aqui do meu lado, olhando para ele, 2 diáconos da igreja à minha frente, aí eu fui fazer uma filosofia ali e tal, e falei para eles assim: o que vocês querem deixar como legado? Olha que conversa de enterro de madrugada. O que vocês querem deixar como legado da vida de vocês quando vocês estiverem aqui nesse caixão? Era uma questão para dar um assunto, né? Era para dar um assunto. Aí um deles respondeu o seguinte: eu quero deixar uma família vivendo confortavelmente. Toda vez que eu conto essa história e que eu lembro dessa história, eu penso nas Casas Bahia. Porque uma família vivendo confortavelmente, a Casas Bahia ajuda. Faz um carnê, compra um micro-ondas, uma geladeira, um freezer, uma TV, troca os móveis da sala. Casas Bahia ajuda. O que é uma família vivendo confortavelmente? É um AP para cada filho? É o quê? Isso é um projeto de vida mesquinho da nossa classe média, né? Uma família vivendo confortavelmente. Se é só esse o seu projeto de vida, o que é que você faz para abençoar pessoas para além dos seus vínculos familiares? Para abençoar gente que você não conhece? Para abençoar gente que está do outro lado do mundo? O que é que você faz? E durante muito tempo eu pensava nos dons espirituais como fazer coisa dentro da igreja. Ai, Deus que me perdoe. Hoje eu penso na sua carreira profissional.
Hoje eu penso no seu trabalho, na sua atividade profissional. Você ajudar um cidadão brasileiro a comprar sua casa própria. Você alfabetizar uma criança. Você vender decentemente o seu carro. Não apenas para fazer negócio, porque você está trocando o carro, vai ter um carro novo. Mas você vender o seu carro na perspectiva de eu vou abençoar uma pessoa na troca do meu carro. O que é que você faz? Olhe para todos os seus recursos, todas as riquezas que Deus lhe deu e pergunte assim: como é que eu posso potencializar isso para abençoar o maior número possível de pessoas? Então amanhã de manhã, compromisso de escoteiro, você para diante do espelho, olha para você antes de sair para trabalhar, antes de começar o seu dia, você fala: Deus te abençoou muito, deixa de ser vítima. Deus te abençoou muito, não seja orgulhoso, porque tudo que você tem, Deus te deu. Seja grato, seja humilde, tenha gratidão no seu coração. Aí depois você fala assim: olha, Deus te abençoou muito, mas não se esqueça, Ele não te deu tudo. Então olhe ao seu redor e veja quem são as pessoas que podem cooperar com você, podem abençoar você, podem ajudar você e com quem você pode cooperar para abençoar pessoas. Você não está sozinho no mundo, você não é autossuficiente, você não é independente, você vive num corpo, então junte-se com pessoas, peça ajuda e ajude. Terceiro, olhe para você mesmo lá no espelho e diga assim: o que é que você vai fazer hoje para abençoar o maior número de pessoas com todas as riquezas que Deus lhe deu? Aí depois que você fizer isso, responder isso diante de Deus, fizer sua oração, você sai para trabalhar. Isso é um ritual devocional e um ritual de disciplina espiritual. Então eu queria que nós terminássemos cantando esta canção que Deus deu ao Cláudio, que o Cláudio deu para todos nós. Que eu particularmente considero uma das mais belas canções do repertório da Ibada. Quando se sabe que o que se tem não é seu, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, quando se tem para si que o que se sabe vem do céu, dispõe-se então a repartir, dispõe-se então a compartilhar. Coração que ama, serve. Coração que adora, ama. Isso é Romanos 12, conforme a gente leu hoje. Deus nos deu para a nossa riqueza, para a nossa satisfação, mas Deus nos deu para nós abençoarmos pessoas em nome de Jesus e para a glória mesmo dele, Deus o nosso Pai. Que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos sair para uma semana abençoada e abençoadora. Amém.